Primeiramente, queria deixar um bom dia a todos, né? Aqueles que gostam da palavra de Deus, aqueles que gostam de viver o Evangelho de Jesus. A palavra de Deus, ela é muito verdadeira. E eu creio, acredito, que Deus, Ele enviou o seu Filho para nos salvar. É tão importante a gente falar de Jesus, falar de Deus, falar do Evangelho, dos profetas que viviam dia após dia, levando o Evangelho, levando o ID. E hoje aqui, eu sou um mensageiro da palavra de Deus. Estou também levando o ID. É bom que a gente dá continuidade, porque muitos que morreram pelo Evangelho fizeram o melhor. E o melhor era viver e levar o ID. A palavra de Deus é tão maravilhosa que quando você acorda, você fica feliz, porque sabe que existe um lugar melhor que esse. A salvação, ela é individual. Podemos crer, acreditar e viver dia após dia, porque chegará um dia que Jesus vai vir te salvar, vai vir te buscar. É importante tudo que fazemos todos os dias e fazer coisas boas, porque Deus, Jesus, Ele fazia coisas boas. O seu Filho, que é chamado Jesus Cristo de Nazaré, Ele dá chances e oportunidade para todos que querem aprender, viver e ser salvo. Olha a importância de viver esse Evangelho. Jesus morre por nós. Tira a gente da escravidão, dos vícios, de tudo que é ruim e mal. Traz você para a luz. Por isso que ele é chamado de Jesus. Mas antes ele era um menino e era uma promessa. E a promessa cresceu, ensinou, fez apóstolos, discípulos, mensageiros, como eu aqui hoje, para trazer as boas novas. Pessoas felizes, maravilhadas, acreditou no Senhor. E quem acredita, fica feliz. E quem crê, fica maravilhado. Porque o poder de Deus, ele é manifestado de várias formas. Quando você tem uma mudança na tua vida, é porque o poder de Deus, ele foi manifestado. E para ter uma mudança, você precisa negar tudo aquilo que você fazia que não era bom. Se você começar a negar e fazer coisas boas, é sinal que Jesus está habitando, é sinal que Deus está transformando. Eu falo isso para as pessoas cristãs e não cristãs. Eu falo isso para todo mundo que é liberto de todos os tipos de coisas ruins, vícios, momentos que não é legal, palavras que são inúteis, todo tipo de coisa ruim. A partir do momento que você parou de fazer o que você fazia antes e faz coisas boas, é porque Deus, ele está habitando. Ele dá oportunidade para todos. Todo mundo tem a sua chance, a sua oportunidade de ser transformado. Isso que é interessante. E a palavra de Deus, ela renova as nossas vidas. Ela transforma todo mundo que quer ser ajudado. Eu creio, eu acredito que Jesus, ele veio para um só propósito. E esse propósito é muitos. Ajudar você, curar você, abençoar você, transformar você, salvar você. Isso é muito importante. Por isso que é bom a gente viver esse Evangelho, ir para a igreja,
levar as crianças, levar a esposa, levar o marido, amigos, colegas, conhecidos, familiares, todos aqueles que precisam de uma mudança. Como eu sempre tenho falado, o poder de Deus é manifestado através de quando acontece algo extraordinário. E você vê que não é comum isso. Tudo é um trabalhar de Deus. Deus te dá presente e oportunidades. Cada momento é um presente que Deus te deu. Valorize e não fique chorando e nem arrependido. Porque Deus ainda te dará coisas grandes. Eu não vim falar aqui que você vai ficar rico, não. Mas eu vim falar aqui que você vai ser uma pessoa transformada e feliz. Mas se Deus te conceder riqueza, glória a Deus. Se Deus te conceder pobreza, glória a Deus. O que Deus for te conceder, glória a Deus. Se fosse para todo mundo ser rico, seria todo mundo rico. Mas não é assim que funciona. Jesus, ele vem a esse mundo para um só propósito: te salvar. E muitas das vezes, se você for ficar rico, você vai esquecer de Deus. Você vai esquecer de Jesus. Você não vai mais querer saber dele. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o dinheiro te afasta da casa de Deus. O dinheiro te afasta do Evangelho. O dinheiro te afasta das coisas boas. Principalmente Evangelho de Jesus, Evangelho de Deus. A gente vemos isso diariamente. Aqueles que começam a ser um pregador humilde, ele começa a crescer demais. E lá na frente, ele dá as costas para o Evangelho. Começa a falar até mal do Evangelho. É assim, o ser humano, ele é mau, ingrato. Mas é importante que a gente viva esse Evangelho. Aqueles que amam a obra de Deus, aqueles que gostam de Jesus, aqueles que gostam de Deus. Esquece as pessoas ruins e simplesmente permaneça na palavra de Deus. Aquela pessoa que faz coisas ruins, que desagrada a Jesus, ore por ele. Só isso. Só ore por ele. Não fique focado nele, não. Se você ficar focado nele, você perde a sua bênção. Você perde a sua paz. Sempre vai existir pessoas que vão perseguir você. Até mesmo Jesus Cristo. Ele sempre foi perseguido, não só ele, como os pregadores, os evangelistas, os profetas. Passaram por lutas, provações, mas eles conseguiram vencer. E você também vai vencer. Em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então aqui hoje, eu queria falar de uma mulher que tinha o seu marido e seus 2 filhos. Essa mulher, eu acredito que era uma mulher que estava vivendo o Evangelho, estava na presença de Deus. E o seu marido também era um servo de Deus que vivia o Evangelho de Deus. Então, ensinava os seus filhos. Os filhos é um presente que Deus te dá. Então temos que valorizar. Isso é bíblico. O presente de Deus tem que ser valorizado. É importante que você valorize aquilo que Deus te deu. Ele enviou um presente dos céus. Agradeça ao Pai por tudo, porque Ele é maravilhoso e espetacular. Mas esse homem que tinha tua esposa, ela ficou viúva. Ele morreu e ela ficou. Ela ficou triste, porque o homem ali, ele era o cabeça da casa. Ele trabalhava e ele morreu. Deixou umas dívidas para ela.
Então ela ficou triste, porque começaram a cobrar elas. E aí era o agiotas, que gosta de cobrar as suas dívidas, e quem deve tem que pagar. Então ali ele falou assim: se você não pagar esse dinheiro, eu vou pegar os seus filhos no valor do que você está me devendo. Essa mulher ficou desesperada. Era uma viúva pobre, cheia de dívida. Não tinha como ela pagar esses homens. E ela não queria perder os filhos, porque era a herança que o marido deixou. Os filhos não têm culpa das coisas que os pais fazem, mas dependendo do país, dependendo de quanto você está devendo, ou eles te matam, ou eles pegam aquilo que vai dar renda, vai gerar valores, e os filhos seriam escravo deles para pagar a dívida que o marido tinha deixado. E essa mulher chorava dia após dia, porque não sabia como iria pagar essa dívida. E apareceu um profeta de Deus, e Deus usava os profetas para trazer as boas novas, para fazer milagres. E quando tudo é em nome de Deus, as coisas acontecem. A Bíblia, ela é verdadeira. Jesus, ele fez a água virar vinho. Então, Deus também enviava profeta para transformar as coisas, para gerar renda, lucros. O povo dessa época tinha tanta fé, que clamava a Deus, as coisas aconteciam. O povo dessa época também tem fé, mas eles clamam menos. Eles abandonam Deus, Jesus, a todo minuto, por qualquer coisa. Hoje o povo de Deus, eles brigam dentro das igrejas, fora das igrejas. Eles desrespeitam a Deus, desrespeita mesmo. Hoje eles fazem de tudo para gerar dinheiro. Eles não querem saber mais da santidade, da obediência, só querem saber de valores, lucros. Deus não quer isso. Existem pastores honestos, existem pregadores honestos que vivem o evangelho. Não é todo mundo que é corrupto, não é todo mundo que é ladrão, não é todo mundo que é desobediente. Você que está me ouvindo nessa live, eu acredito que você é honesto. Eu sou honesto. Eu sou verdadeiro. Você também é verdadeiro. Não é todo mundo que está no caminhos maus, com pensamentos maus. Tem muitas pessoas boas nesse mundo. Eu acredito. Igual sempre tenho falado, graças a Deus, a igreja onde eu cultuo a Deus, ela é saudável. É uma igreja com um ambiente muito bom, saudável. Existem lugares assim, com um ambiente bom, saudável. Igreja que não está doente. E também existe bastante lugares onde igrejas estão muito doentes e não estão saudáveis. Existe. Graças a Deus, onde o culto é pregado da sã doutrina, Pai, Filho e Espírito Santo. Ali tem homens de Deus. Tem pessoas que vivem o evangelho. Ali tem irmãos que amam a caminhada cristã. É por isso que eu estou ali. Senão eu não estaria. Se não fosse bom, eu não estaria ali. Eu só estou ali porque ali tem palavra de Deus. Tem um evangelho verdadeiro, onde muitos vivem a Bíblia Sagrada. Então é interessante que essa mulher conheceu Eliseu. E Eliseu profetizou ali, abençoou. A mulher não tinha renda, mas agora ela vai passar a ter renda. E o que aconteceu ali? Eliseu falou para ela:
O que você quer que eu faça por você? Eliseu queria abençoá-la. Eliseu queria ajudá-la. Deus conhecia todos os problemas dela, todos, até mesmo as dívidas. Ela só tinha os filhos e valores ali na casa dela. Não tinha mais nada. Era tanta dívida que eu acredito que nem muito para comer ela tinha. Imagina pessoas que você deve te cobrando toda hora, todos os dias. Como é que fica o cérebro, o pensamento? Ainda mais quando ele fala que vai levar os seus filhos, aí entra o desespero e você não consegue mais pensar em mais nada. Ainda mais se você não trabalha, como é que faz para pagar a dívida? E Eliseu falou, o que você tem na sua casa de valor? Ela falou, nada. Mas ela tinha um pouco de azeite. Esse azeite iria ser transformado, multiplicado. E aconteceu que ele falou assim, traga esse pouco de azeite, arrume bastante vasilhas. E ela foi, arrumou muitas vasilhas, foi pedindo para até os vizinhos que tinha vasilha para emprestar. Porque a multiplicação ia acontecer ali, iria transbordar. É importante que vivemos esse evangelho e temos fé, porque essa mulher teve fé. Foi por isso que Deus enviou Eliseu ali naquele lar. Porque ele sabia que ela necessitava, que ela precisava, que ela amava seus filhos. Então aconteceria o milagre em nome de Deus. Então Eliseu, ele orou. Acredito que a mulher também orou. Os filhos também oraram. E Eliseu falou, vai derramando o azeite jarro em jarro, nos potes. Tudo que tem aqui vai enchendo e vai colocando, até que todos encha e transborde, até o fim. Aconteceu que encheu todos, já não tinha mais aonde colocar. A multiplicação, a transformação, o poder de Deus foi manifestado nesse lar. Aí ele falou assim, agora vai lá, venda o azeite, porque o azeite naquela época, e até na época de hoje, é muito dinheiro, é valores. Vai lá e paga as suas dívidas e viva feliz com o que vai ter aqui. E sobrou muito azeite. E ele falou assim, com tudo que sobrou aqui, valorize, multiplique e viva feliz até os últimos dias da sua vida. É tão interessante essa mensagem, porque essa mulher, o sofrimento acabou. Ela não perdeu os seus filhos e Deus habitou naquele lar. É interessante. Vamos fazer uma leitura aqui da palavra de Deus, para vocês verem que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 adiante. Eliseu ajuda uma viúva pobre, é o tema aqui hoje. Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse, já vimos que essa mulher servia a Deus, ela e o seu marido que faleceu, era de um grupo de profetas, então eles profetizavam coisas boas na vida das pessoas. O meu marido morreu, como o senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor, mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro, veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Então, aqueles homens queriam os filhos para pagar a dívida
ela entrou em desespero, porque o filho era tudo que ela tinha. Seus 2 filhos, era o amor da vida dela. E ela não queria perder as crianças. Ela não queria, porque ela amava os seus filhos. Quem não ama os filhos? Eu creio que 99% ama seus filhos. Esse 1%, às vezes não ama, abandona no primeiro problema. É assim que a gente vê hoje, nos tempos de hoje, que nem todo mundo mais ama as crianças e os filhos. Se amasse de verdade, não mataria como muitos matam, não jogaria no orfanato ou na valeta como fazem isso nos dias de hoje. Não tem amor, mas a si próprio vai ter a vida dos outros ou das crianças. O esfriamento mundial está aí e as pessoas não estão percebendo, estão passando despercebido, porque não ama mais. Não querem Jesus na vida, não querem Deus na causa, querem falar mal de Deus, de Jesus, mas estar com Ele não querem. Eu não sei porquê, mas também não quero saber. Eu vim aqui para trazer da palavra de Deus o ID para vocês, para Deus confortar e ajudar vocês, porque Ele é abençoador, Ele é galardoador. Vamos continuar. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. É tão interessante aqui que só tinha mesmo aquele jarrinho de azeite, não tinha mais nada. Então já era muito para Eliseu, porque ele iria multiplicar. Conhecemos a passagem onde Jesus multiplica o pão, multiplica os peixes. A multiplicação é a autoridade que Deus dá para todos que confiam e acreditam. Deus pode multiplicar o seu armário, o seu celeiro, a sua comida. Tudo vai depender de você, da sua sabedoria que Deus te deu. Confia no Senhor. E o azeite aqui é muito dinheiro. Poderia pagar todas as dívidas que ela tinha e ainda sobrar e viver feliz. Eliseu disse: vá pedir para que os vizinhos lhe emprestem muitas das vasilhas vazias. Depois você e seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. Olha como é tremendo a caminhada cristã. A multiplicação vai acontecer aqui nesse lugar. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. O poder de Deus foi manifestado nesse lugar. O poder de Deus é interessante porque Eliseu fazia tudo em nome de Deus. Ele não fazia em nome dele, não. Era tudo em nome de Deus. Porque Deus é bom demais o tempo todo. Porque Deus habitou naquele lar, habita no seu lar, te ajudou, te transformou, te moldou. Ele fez o extraordinário acontecer, porque ninguém consegue fazer. É só Deus. Ele envia Jesus. Deus é misericordioso, porque somos pessoas mal ingratas, mas ainda Ele quer salvar a gente, ainda Ele quer ajudar a gente. Quantos mensageiros da palavra de Deus já trouxe o ID, leva o ID, por mais que a batalha seja dura,
eles perseveram até o fim. E aqui hoje, estou trazendo uma mensagem para você de fé, para você não desistir, de fé, para você não desanimar, de esperança, para você acreditar, porque Deus vai te abençoar. Eu não sei como, mas Ele vai te abençoar. Se essa viúva foi abençoada, pagou as suas dívidas, você pode ser abençoado tendo uma paz no coração. Você pode ser abençoado ajudando alguém. Você pode ser abençoado levando o ID. O que Jesus fez por nós não tem preço que paga, porque Ele é o maior libertador. Aqui nessa época, Jesus ainda não estava aqui. Ele não veio em carne. Aqui Deus usava os profetas para trazer as boas novas e profetizar em nome de Deus, multiplicar em nome de Deus. É tão interessante essa mensagem. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo. Olha que mensagem da palavra de Deus. Olha que mensagem. Pegue o azeite, vende o azeite, vai pagar todas as suas dívidas. E você vai ser feliz, porque ainda vai sobrar para você. A importância de multiplicar o que sobrou, a importância de acreditar em Deus, porque Ele te abençoou, a importância de você permanecer nesse evangelho, porque Deus é bom demais o tempo todo. Que mensagem da palavra de Deus! O azeite, ele multiplicou. A mulher ficou maravilhada. O poder de Deus foi manifestado. Por isso que é importante que a gente vá à igreja final de semana. Por isso que é importante que a gente tenha uma Bíblia Sagrada. Folheie ela, estude ela. É importante que a gente leve a família para a igreja, cultuar a Deus, louvar a Deus, agradecer a Deus. Porque Deus, Ele é bom demais o tempo todo. Se alguma vez você conseguiu ver o milagre de Deus na tua vida, através de uma manifestação, através de algo extraordinário que você fala, só pode ser Deus. O trabalhar de Deus, ele é extraordinário. E isso acontece em muitos lares, acontece em muitas vidas. O trabalhar de Deus, Jesus habitando, transformando, ajudando, curando, moldando, renovando, restaurando. Então a gente vai encerrando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Ótimo dia 19 de março de 2024. Todo momento é o momento top 10 da galáxia. E Jesus te ama. Final de semana, vai para a igreja 2 horinhas para Deus agradecer ao Pai por tudo. Porque Deus é bom demais o tempo todo. E espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu! Tchau, gente, é nóis. Salve, salve geral. É top 10, galera. Falou, um forte abraço, fica na paz, que Deus abençoe a todos. Todo momento é esse aí. Momento, tamo junto nessa no top 10. Vivendo e aprendendo com o Evangelho de Jesus. E Ele sempre vai ser o melhor do mundo para mim. Espero que seja também para você. É nóis, fica na paz.